Saúdo os amados irmãos aí do Facebook. Muito obrigado aí pela sua audiência. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 1. E o tema da mensagem é imitando a Paulo como ele imitava a Cristo. Estamos todos? Vejamos o que diz a palavra. Sede, pois, ou sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? Oremos ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Obrigado, minha esposa. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, te louvo. Já te louvamos com os lábios, já confessamos que Tu és Senhor e Rei. Já bendizemos o Teu santo nome, porque sabemos que o Teu nome é um nome que está acima de todo nome, cuja língua, toda língua tem que confessar, todo joelho vai se dobrar perante o Teu nome, é o nome de Jesus Cristo, este ressuscitado. E é neste nome que nós estamos reunidos aqui nesta tarde, para juntos estudarmos a Tua palavra, para juntos crescermos na graça e no Teu conhecimento. Te peço, Senhor, usa a minha vida, usa a minha voz como instrumento em Tuas mãos, porque eu sei que nós somos instrumentos Teus, para a Tua glória e para a Tua honra. Te peço, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor fale, porque eu vou usar a Tua palavra nessa tarde. É tudo que eu te peço, é tudo que eu te oro. E os filhos de Deus que creem, digam amém, digam graças a Deus. Então, pode sentar em nome de Jesus. Irmãos amados, eleitos de Deus, família espiritual. Amados, para quem ainda não teve os olhos iluminados pela revelação do Evangelho da Graça, e até mesmo para alguns que já tiveram os seus olhos iluminados pela revelação do Evangelho da Graça, isso aqui aparentemente parece um paradoxo, parece uma contradição, porque Paulo ele vai dizer, olha, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Só que se nós formos estudarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que Paulo nunca esteve com Jesus de Nazaré. Paulo não fazia parte dos 12 discípulos de Jesus de Nazaré. Paulo não, pelo que eu me recorde, ou pelo que eu já li na Bíblia, eu não encontro nenhum versículo na Bíblia falando que Paulo esteve com Jesus segundo a carne. A Bíblia vai mencionar que Paulo teve um encontro com Jesus, mas não era o de Nazaré, era o Jesus ressuscitado. Isso que nós vamos ver logo à frente. Mas, então Paulo nunca esteve com Cristo segundo a carne. Paulo não esteve com Jesus de Nazaré. Paulo não esteve entre os 12 apóstolos. Mas agora ele traz para si toda uma responsabilidade. Porque já imaginou chegar aqui na frente e dizer, olha irmãos, imite a mim, porque eu estou imitando a Cristo. Eu estou trazendo para mim toda a responsabilidade. Sim ou não? Eu estou trazendo, imite a mim, porque eu imito a Cristo. Ou seja, o que Paulo estava dizendo, olha, se espelhe em mim, porque eu me espelho no Cristo. O que nós temos que ver é em qual Cristo Paulo estava dizendo para imitar, em qual Cristo tinha, ou ele se espelhava. Porque, como eu disse, Paulo não imitava o Jesus de Nazaré. Paulo não imitava o Jesus da carne. Como entender isso? A quem Paulo imitava? Ou qual Cristo Paulo imitava? E para que nós venhamos entender isso, irmãos, é preciso que entendermos que existiu dois Cristos. Infelizmente, 90% ou mais da igreja aí fora não sabe separar um período anterior à cruz e o período pós-cruz. Antes da cruz era o ministério de Jesus nos dias de sua carne, Jesus de Nazaré. Depois da cruz já não é mais baseado nos ensinos de Jesus de Nazaré, agora é baseado no Cristo ressuscitado. Isso faz uma diferença. Isto faz uma diferença grande. Pastor, onde é que está a diferença aqui? Vamos ler. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 6. Nós vamos entender que a mensagem do Jesus de Nazaré, nós vamos entender que a mensagem de Jesus
nos dias de sua carne, não era para nós, não era para os gentios. Pastor, não era para os gentios? Não era para os gentios. Era para um povo específico, a saber, os judeus. Mateus capítulo 10, versículo 1 em diante. Por favor, você aí do Facebook, se você estiver perto da sua Bíblia, pega a sua Bíblia, nos acompanhe, ou então pegue papel e caneta e vamos estudar a Bíblia. Vamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 10, versículo 1. Estou dissertando um tema imitando a Paulo, como Paulo imitava a Cristo. Mateus capítulo 10, versículo 1, amém? Olha o que é que diz a palavra. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Preste bastante atenção. Aqui Jesus, ou para ser mais preciso, aqui Mateus, que é o que vai relatar a história, Mateus ele vai dizer quais eram os nomes dos 12 apóstolos. São estes os nomes dos 12 apóstolos. São estes o primeiro, Simão, por sobrenome Pedro. Está assim na Bíblia dos irmãos? Simão, por sobrenome Pedro. E André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Versículo 3. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, e Mateus o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Versículo 4. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi que o traiu. Paulo estava aqui, irmãos? Paulo não estava aqui. Mas aí Paulo vai dizer, olha, sede, pois, meus imitadores, como eu imito a Cristo. Já nós vamos entender isso, amém? Então, Paulo não estava aqui. Versículo 5, vamos continuar a leitura. A estes 12 quem? Pedro, Tiago, João, Mateus, Bartolomeu, Tadeu. Paulo não estava aqui. A estes 12 enviou-lhes Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Olha as instruções que Jesus vai dar para os seus discípulos. Não tomei rumos aos gentios, nem entrei em cidade de samaritanos. Olha, Jesus vai dizer, olha, não tomei rumo aos gentios. Para você que nos acompanha aí no Facebook, que ainda não sabe o que é um gentil, gentil é todo aquele que não nasceu em Israel. Gentil é aquele que não é judeu. Então o gentil no caso aqui seria nós. Aqui quando Jesus veio, ele disse para os seus discípulos, seus 12 apóstolos, disse, olha, não vá ao gentil. Aqui não era uma mensagem específica para os gentios, era uma mensagem específica para os judeus. E é isso que muita gente não entende. A estes 12 enviou Jesus dando as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Versículo 6. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então essa mensagem que Jesus de Nazaré trouxe foi uma mensagem específica para um povo específico, a saber, os judeus. A mensagem de Jesus de Nazaré não era para nós, os gentios. É claro que são mensagens maravilhosas. Aqui nós podemos extrair ensinamentos para o nosso dia a dia, coisas extraordinárias, mas aqui ainda não é o evangelho para os gentios. Aqui não é o evangelho para as nações. Aqui é o evangelho aos judeus. Amém? Amém. Aqui ainda em Mateus, meu irmão, Mateus capítulo número 15. Vamos conferir coisas espirituais com espirituais. Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus capítulo de número 15, versículo de número 21 em diante. Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante. Mateus 15, 21, amém? Olha o que é que diz mais. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom.
E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E aos seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Despede-a, porque esta mulher vem clamando atrás de nós. Versículo 25. Versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais uma vez a Bíblia é clara. Jesus, ele foi enfático e categórico quando disse: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus estava dizendo? Olha, eu não vi para os gentios, ainda não é o momento. Jesus agiu dessa forma não é porque Jesus era ruim, não é porque Jesus não queria socorrer aquela mulher. Na realidade ele até socorreu por causa da ousadia dela, mas ele disse: olha, não é o momento ainda. Lá em João capítulo 1, versículo 10. É isso, João capítulo 1, versículo 10. Livro de João. Jesus vai dizer mais. Livro histórico de João, capítulo 1, versículo 10. Livro histórico de João, capítulo 1, versículo 10 em diante. Amém? João capítulo 1, versículo 10. Olha o que é que João vai dizer. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Jesus estava falando dele mesmo. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha, Jesus disse: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quem são esses seus que não receberam? É claro, é lógico, é evidente que são os filhos de Israel, ou o povo de Israel, né? Ele veio para Israel, mas Israel endureceu o coração, que a Bíblia vai dizer que foi o próprio Deus que endureceu o coração dele para que a palavra chegasse até nós, os gentios. Então foi o próprio Deus que endureceu o coração do povo de Israel para que eles não crescem. E Jesus vai dizer: olha, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Não viram Jesus como Deus, não viram Jesus como o enviado, como aquele que veio para salvar o mundo. Mas os seus não receberam. Versículo 12. Mas todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então veja aqui, Jesus de Nazaré, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas existiu ali um número pequeno que recebeu. E aqueles que recebeu, diz a Bíblia, que Jesus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Filho de Deus. E ele diz: a saber, os quais não nasceram do sangue, da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui tem uma revelação maravilhosa, né? Quem são os nascidos de Deus? Será que são aqueles que digam: irmão, aceite, Jesus está batendo, Jesus está implorando, abre o teu coração, deixe Jesus entrar. Agora você imagine Deus, o Criador, o Senhor dos Senhores, ficar implorando para aquilo que Ele fez, para a criatura dele, dar lugar para ele entrar. Isso não tem lógica. Deus é o Criador, e quando Ele quer usar, quando Ele quer fazer a sua vontade, diz a palavra que não há quem resista à sua vontade. Não há quem resista. Em Jó 42, versículo 1 e 2, Jó diz assim: olha, bem sei que tu tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Não há quem possa frustrar os planos de Deus. Uma vez que Deus tem plano na vida de um filho, uma vez que Deus tem projetos na vida de um eleito, de um irmão,
qualquer pessoa da sua família, no tempo de Deus, Deus vai fazer a obra. É Deus que faz a obra, não é o homem. Porque eu vejo hoje aí fora, sabe, Jaqueline? Muitas pessoas querem empurrar Jesus de goela abaixo dos outros. Irmão, você tem que aceitar, porque amanhã pode ser muito tarde. Não há tempo tarde para Deus. A Bíblia diz que para tudo há um tempo determinado por Deus. Para tudo. Então, para que nós ficamos se angustiando? Ai, meu Deus, ai, se Jesus voltar antes do capote se converter, né, Cícero? Aí, meu Deus, porque eu tenho que salvar o meu marido, porque eu tenho que salvar meu filho, porque eu tenho que salvar meu irmão. Meu amigo, meu irmão, a obra quem faz é Deus. A obra quem foi feita foi por Deus. E quando foi que essa obra foi feita? Lá na cruz. Quem é de Deus foi salvo, o sangue foi derramado, o sangue alcançou. Independente de ele estar dentro de uma congregação, independente de ele estar frequentando uma instituição, independente de ele estar carregando uma Bíblia debaixo do braço, ele é de Deus, ele é salvo. A diferença é que uns vão ser salvos com eterna glória e outros não vão. A diferença é que uns vão receber galardão e outros não vão, mas é filho. Amém? É filho. Olha, eu sou pai, eu tenho 2 filhos. Eu não sei como é que vai ser o futuro dos meus filhos. O que eu espero é que seja um futuro glorioso. Mas que Deus defenda um deles, dá para o que não presta. Nem por isso ele vai deixar de ser meu filho. Vai? Está no meu DNA. É meu filho, vai morrer sendo meu filho para sempre. Agora você imagine Deus, um pai de amor bondoso. A Bíblia diz um Deus que nos ama com amor eterno e deu sua vida por nós lá na cruz. Aí por causa que o irmão tropeçou, por causa que o irmão escorregou na casca de banana, quem diz alguns irmãos, aí Deus não, vai para o inferno. Isso não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é um Deus longânimo. É um Deus que é tardio em se irar-se. O Deus que eu sirvo é um Deus que nos ama e ama com amor eterno. Ama com amor eterno. Amém, amados? Amém. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que nós seguimos. Então, Jesus de Nazaré, ele veio com a mensagem específica para um povo específico, para os judeus. Até então aqui ele não veio com a mensagem às nações, ele não veio com a mensagem aos gentios, ele veio com a mensagem aos judeus. E é isso que ele está dizendo, olha, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, falando exatamente do povo de Israel. Amém? Tá claro? Tá. Então, veja que ele como judeu, por que Jesus lá em Mateus capítulo 10, ele disse, olha, não vá aos gentios? Por que Jesus lá em João, ele disse, olha, veio para o seu, mas os seus não receberam? Por que Jesus não quis atender aquela mulher que era samaritana? Porque Jesus, ele veio no cumprimento da lei. Jesus, ele nasceu segundo a lei, foi circuncidado ao 8º dia, foi batizado nas águas, ele veio cumprindo a lei à risca. Então ele, como judeu, ele não poderia se misturar com outras raças, porque ele estava no cumprimento da lei. Amém? Ele estava no cumprimento da lei. Outro exemplo claro disso é o exemplo da mulher samaritana, do poço, né? Lá em João, aqui ainda em João capítulo 4, por favor. João capítulo 4, versículo 3. João 4, 3 em diante. João, livro histórico, capítulo 4, versículo 3. Amém? Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Circa, perto das terras de que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dar-me de beber? Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou samaritano? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus, aquela mulher quando olhou para Jesus, Jesus disse, olha mulher, dá-me de beber. Aí a mulher olha para Jesus e a mulher fica meio que extasiada. Ela fica espantada, mas como é que sendo tu judeu me pede de beber? Eu que sou samaritana.
Ali Jesus estava quebrando um paradoxo. Ali Jesus estava quebrando um paradigma. Por quê? Porque o paradigma da religião era que os judeus não poderiam se misturar com os samaritanos. O paradigma da religião era que o judeu não poderia se misturar com outras raças, porque os judeus se achavam um povo privilegiado. Eles não poderiam se misturar. Mas Jesus aqui, ele não agiu como judeu. Jesus aqui agiu como Deus. Jesus agiu mostrando graça, mostrando misericórdia. E a mulher disse: olha, como sendo tu judeu, pede de beber, eu que sou samaritano. Porque os judeus não se davam com o samaritano. E o resto da história é maravilhoso. Eu não vou ler o resto da história, depois você pode ler em casa o versículo, capítulo 4 de João todinho. Aqui é profundo. Aqui Jesus vai dar uma aula para essa mulher que ele não deu para os seus discípulos. Essa mulher vai fazer uma pergunta para Jesus que os discípulos não tiveram coragem de perguntar a ele. O que é que essa mulher vai perguntar a Jesus? Ela vai perguntar algo que marca a história. E o que foi que ela perguntou? Vamos ver. Versículo 19. João 4:19. Gosto de só citar, tenho que mostrar. João 4:19, amém? Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha, o que a mulher estava dizendo, olha, os nossos pais, os pais dela samaritanos, adoravam no monte. E ela disse: olha, vocês que são judeus, porque ela estava vendo Jesus como judeu, dizem que é em Jerusalém. Verdadeiramente os judeus tinham uma verdadeira idolatria pelo templo. É fato que quando os discípulos passaram de frente ao templo, eles disseram para o Senhor: olha, Senhor, que pedras, que monumentos, que isso, que aquilo outro. Aí Jesus disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. O que Jesus estava dizendo é que aquilo ali era tijolo, aquilo ali era pedra. Como até nos dias de hoje tem muitas pessoas que ficam idolatrando a instituição religiosa, onde muitas vezes há pessoas que ficam colocando dinheiro, arrecadando dinheiro para fazer belos templos, enquanto tem pessoas da própria comunidade que passam fome, passam necessidade. Ou seja, uma inversão de valor muito grande. Em vez de estar adorando ao irmão, porque hoje Deus é adorado no meu próximo. Quando eu vejo alguém com fome e dor de comer, é a Deus que eu estou dando. Foi Jesus que disse: olha, toda vez que tu desse a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. Aí o que é que acontece hoje? O pastor venha, campanha, isso para arrecadar tijolo, cimento, pedra, isso, aquilo, outro, enquanto há pessoas da própria comunidade que passam fome. Mas não é isso que eu quero entrar. Quero entrar aqui na mensagem. Então a mulher disse: olha, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que vem a hora, ou que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele estava falando dele mesmo, né? A salvação vinha dele. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Qual é o ensinamento que nós tiramos dessa passagem? Essa mulher teve a coragem, a ousadia de fazer uma pergunta que nem os seus discípulos se deram conta. Ela disse: olha, nossos pais adoravam no monte, os judeus dizem que é em Jerusalém. E o Senhor o que é que diz? Ele disse: olha, mulher, nem é mais no monte, nem é mais no templo de Jerusalém, agora em espírito e em verdade. Agora em qualquer canto, em qualquer lugar. Depois, esse Jesus que vai morrer e depois vai ressuscitar, ele vai revelar o apóstolo Paulo e dizer assim: olha, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos de pedra. E Deus habita onde? Deus habita em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo não habita nas paredes do templo. Embora que a igreja pode ser bonita, a instituição pode ser bonita como for, mas a igreja não é as paredes, a igreja não é os tijolos, a igreja é nós. A igreja é o povo. E inverteram seus valores. Hoje estão se adorando os tijolos, hoje estão se adorando a templo, a pedaço de pau, de madeira, de ouro, etc. Mas vamos continuar. Então Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Jesus, como judeu, ele poderia
vemos que ele não poderia se relacionar com outro tipo de gente, porque ele estava no cumprimento da lei. Jesus de Nazaré era ministro da circuncisão. Jesus de Nazaré ele era ministro da lei. Por isso é que ele não poderia se dirigir a outros povos. Isso está escrito em Romanos capítulo 15, versículo 8. Vamos ver. Romanos, capítulo de número 15, versículo 8. Romanos, capítulo de número 15, versículo 8. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15, versículo 8. Já no finalzinho de Romanos. Romanos 15, 8. Diz assim a palavra: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Então o que Paulo está dizendo é que Cristo foi constituído por Deus ministro da circuncisão. Para quem não sabe o que é circuncisão, era uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. A lei foi chamada de ministério da circuncisão. Lá em Gálatas, Paulo vai dizer que a ele foi dado o ministério da incircuncisão e a Pedro o ministério da circuncisão. Então a circuncisão era uma aliança da lei, era um dos itens que somavam os 613 mandamentos da lei, da totalidade da lei. Porque tem gente, sabe, que pensa que a lei era apenas 10 mandamentos. Sabe, irmão Cícero? Tem pessoas que pensam, não, a lei é o 10 mandamentos. 10 mandamentos é sagrado. Mas você vê que as pessoas não conseguem cumprir nem os 10 mandamentos. Mas a lei não é apenas 10 mandamentos. A totalidade da lei era 613 mandamentos. Ou seja, existiam 10 mandamentos pactual, que era os 10 mandamentos da lei moral de Deus, a lei moral, e existiam os outros mandamentos, que era da lei sacrificial. Ou seja, somando tudo, era 613 mandamentos. Então era muita coisa. E sabe qual é a boa nova para nossas vidas? É que Jesus veio e encravou isso na cruz. A Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós, que no caso era a lei, Cristo removeu inteiramente. Hoje nós não vivemos mais segundo os costumes de Moisés. Hoje não temos que se basear mais na lei de Moisés. Hoje nós temos que se basear na graça. Hoje nós temos que descansar no Cristo, porque Ele, na verdade, Ele foi o nosso substituto. Ele assumiu a nossa culpa, Ele assumiu a nossa dívida, Ele recebeu o castigo que nos traz a paz. Ele foi o nosso aio, Ele foi o nosso substituto. Ele encravou, Ele removeu e estabeleceu uma nova aliança. Sendo que nesta nova aliança, chama-se graça de Deus, hoje não é mais o homem, não é baseado no esforço humano. A graça de Deus é exatamente dar aquilo que nós não merecemos. Porque nós não merecíamos. É por isso que a graça se traduz em favor imerecido, porque nós não merecíamos, mas Deus morreu por nós, Deus pagou a dívida, Deus removeu o escrito de dívida que era contra nós. Amém? Isso fez Deus. Então Cristo, o Jesus de Nazaré, ele foi constituído ministro da circuncisão. Mas, como eu disse, circuncisão era a lei. Ele foi constituído ministro da lei, ele era um sacerdote da lei. Ele vivia segundo os parâmetros da lei, ele vivia no cumprimento da lei de Moisés. Só que tem um detalhe, como eu acabaram de dizer, esta lei ela teve fim, esta lei findou. Hoje nós não temos mais que viver segundo a lei de Moisés, hoje nós temos que viver segundo a graça, porque a lei findou. Volte um pouquinho atrás aqui em Romanos, volte umas folhinhas atrás, Romanos capítulo 10, versículo 4. Olha o que é que Paulo vai dizer. Romanos capítulo 10, versículo 4. Amém? Porque o fim da lei é o que, amados? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Então a lei de Moisés findou em Cristo. A lei findou. Hoje não temos mais que viver segundo os costumes de Moisés. Hoje eu tenho que viver segundo os parâmetros da graça. Isso muda. Hoje
Eu não tenho mais que fazer obra da lei. Hoje eu tenho que crer na obra que Jesus fez. Isso muda. Não é mais eu fazer, porque a Bíblia diz que a lei não aperfeiçoou coisa alguma. Aí veio Cristo, recebendo o nosso castigo, recebendo, encravou, tirou a lei de cena e colocou nós na dispensação da graça, do amor, da misericórdia de Deus. E hoje, o que é que nós temos que fazer hoje? Crer no que Ele fez. E quando nós cremos, nós entramos no descanso de Deus, conforme está escrito lá em Hebreus capítulo 4. Quem crê, entra no descanso. Porque você vê a maioria dos crentes aí fora, sabe? A maioria dos crentes aí fora vive uma agitação, vive angustiados. Um dia eles se acham no céu, outro no inferno. Um dia se acham salvo, outro perdido. Um dia se vê puro, o outro como um pecador. Mas isso não tem que ser assim. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para Cristo, quando nós vemos que Ele foi o nosso aio, quando nós vemos que Ele foi o nosso substituto, quando nós vemos a obra que Ele fez, Ele encravou na cruz maldição, escrito de dívida que era contra nós, Ele venceu o maligno, venceu tudo para nos constituir, para nos tornar hoje mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sabe o que é que a Bíblia diz? Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz: agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando eu olho para Cristo, quando eu olho o que Ele fez pela minha vida, eu era pecador, mas Ele me purificou. O sangue de Cristo me purificou de todo pecado. Então hoje Ele não me vê mais como um pecador. Embora eu tenha uma natureza ainda que cometa erros, embora que eu tenha uma natureza cheia de falha, de defeito, mas Ele não me vê mais na carne. Ele agora nos vê no Espírito. E no Espírito Ele já aperfeiçoou. O sangue foi derramado e o sangue nos lavou. Por isso Ele não nos vê mais como pecador. Ele nos vê perfeito em Cristo Jesus. Amém? Por isso que nenhuma condenação há. Então, amados, se a lei findou em Cristo, se Jesus de Nazaré estava no cumprimento da lei, se Ele era ministro da lei, né? A Bíblia disse que Jesus era ministro da circuncisão, Ele era ministro da lei. Mas a lei findou. E se a lei findou, o Jesus de Nazaré sai de cena. O Jesus de Nazaré sai de cena. E quem é que entra agora? O Cristo ressuscitado. Não é mais aquele Cristo sofrido, aquele que foi chibateado, aquele que apanhou, aquele que foi cuspido. Agora é o Senhor do Senhor. Agora é o Rei de Rei. Não é mais o Cordeiro. Agora Ele é Rei. Agora Ele é Senhor. Agora Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu não posso mais estar olhando para o Jesus de Nazaré. Eu tenho que olhar para aquele que ressuscitou. Não tenho que estar preso à cruz de Cristo. Eu tenho que andar, porque já passaram-se 2018 anos da cruz de Cristo, depois da cruz. E tem muitas pessoas que ainda estão aos pés da cruz. É como aquela música do Kleber Lucas, né? E mesmo quando eu chorar, aos pés da cruz, né? Mas nós não temos que estar mais ao pé da cruz. Nós já passamos da cruz 2018 anos. Então nós não temos que estar retrocedendo, voltando atrás. Nós temos que avançar para a perfeição. Então Jesus de Nazaré, ele sai de cena. E agora quem entra é o Cristo, este ressuscitado dentre os mortos. Para que nós venhamos entender esse mistério, abra aí em Romanos, ainda no livro de Romanos, capítulo de número 7, versículo 4. Romanos capítulo 7, versículo 4. Então, Jesus de Nazaré era ministro da circuncisão, era ministro da lei. Mas a lei findou. E se a lei findou, não precisa mais do Jesus de Nazaré. Hoje nós pertencemos ao outro. É o que Paulo vai dizer aqui em Romanos capítulo 7, versículo 4. Amém? Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer ao outro. Tem outro ou não tem, amados? Pertencer a quem? Ao outro. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, Paulo está dizendo que assim que nós daqui por diante, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei,
Estamos mortos para a lei, por meio do corpo de Cristo. Esse Cristo aqui é o de Nazaré. Quando Cristo de Nazaré morreu lá naquela cruz, nós morremos juntamente com Ele. Morremos para a lei, morremos para o pecado. Ele foi o nosso substituto. Para pertencer ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Tem um fato interessante, hein? Quem ainda está querendo viver a lei nos dias de hoje, além de estar debaixo de maldição, não frutifica para Deus. Porque veio Cristo, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com a única oferta, Ele nos aperfeiçoou para sempre, o nosso espírito está perfeito para sempre. Aí vem o irmão e diz assim: olha, irmão, vamos fazer aqui uma campanha de jejum, vamos subir o monte, vamos sacrificar porque Deus se agrada. Mas a Bíblia diz que Ele já sacrificou. Ele foi o nosso substituto, Ele recebeu a nossa culpa, Ele foi chibateado no nosso lugar, foi cuspido, foi imolado, para que eu e você hoje tivéssemos vida, e vida em abundância. Não é uma vida de sofrimento, não é uma vida de escassez, é vida em abundância. E essa vida em abundância só vem essa vida em abundância, nós só vemos essa vida em abundância quando nós conhecemos o Evangelho. Porque o Evangelho traz descanso para a nossa vida. Amém? O Evangelho traz descanso. Então nós pertencemos ao outro. Agora veja o que Paulo vai dizer aqui em 2 Coríntios. Tem Romanos, depois de Romanos, 1 Coríntios, depois 2 Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 14 em diante. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Segunda Coríntios, capítulo de número 5, versículo 14 em diante. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Que você vai aprender a Bíblia, viu? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Que diz assim a palavra: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Versículo 16, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Está claro ou não está claro? Olha, Paulo está dizendo assim: antes nós conhecemos Cristo segundo a carne, segundo Jesus de Nazaré, sabe, no cumprimento da lei, já agora nós não conhecemos mais deste modo. E como é que nós conhecemos Ele? O Eterno, ressurreto, Rei de Reis, Senhor de Senhores, aquele que ressuscitou, aquele que vive, aquele que mora na sua igreja, no seu povo, aquele que é o cabeça da igreja. Ele não é mais o de Nazaré. E ainda tem pessoas aí, né, cantando: no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Mas Ele não é mais de Nazaré. Ele agora é o Senhor do Senhor. Ele agora é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Está claro? Então, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Já agora não conhecemos Cristo segundo a carne, no cumprimento da lei. Porque muitas pessoas dizem assim: olha, às vezes as pessoas se espantam e muitos perguntam assim: irmão, você é batizado na água? Eu digo: não, a gente não batiza na água aqui não. Mas por quê? Eu digo: porque quem batizava na água era o de Nazaré. E ele batizou, não foi para que nós viéssemos batizar de novo. Vê que João, quando viu Jesus que vinha para ele, disse: aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus foi para ser batizado por João, Jaqueline. E ele disse assim: olha, João disse assim: olha, eu que preciso
ser batizado por ti e tu vens a mim? Está lá em Mateus 3, versículo 11. Eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Aí Jesus disse assim, ó, deixa por enquanto, porque a mim me convém cumprir toda a Escritura. Então Jesus batizou para cumprir a Escritura, porque ele estava no cumprimento da lei, naquele batismo de água. Ainda João diz assim, olha, em verdade vos digo, que eu batizo com água para o arrependimento. João também vai falar. Mas aí vem um que é maior do que eu, este não vai mais batizar com água não, este vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aí o que é que você vê hoje? 95% da igreja batizando na água. É porque o irmão tem que sepultar o velho homem. Mas o que sepulta o velho homem não é a água. Você pode ver que tem tantas pessoas que já batizaram na água e não mudou nada. Por que não mudou nada? Porque o que muda é isso aqui, ó. O que muda é a palavra, que converte a palavra. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele disse, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que nos santifica, o que nos lava é a palavra, não é o batismo da água. Então, se a gente for olhar para o Jesus de Nazaré, aí tem que batizar, tem que jejuar, tem que subir monte, porque tudo isso ele fazia no cumprimento da lei. Tudo isso ele fazia porque ele era judeu. Aí você vê a igreja gentílica hoje querendo praticar a obra da lei, mas não é mais segundo a lei, é segundo a graça. Amém? Amém. Segundo a graça. Então, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E aqui que entra também o apóstolo Paulo. Olha o que Paulo vai dizer em Gálatas. Você está em Coríntios, vai passar para frente. 2 Coríntios, quando terminar, é Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Gálatas capítulo 1, 11. Amém? Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Olha o que Paulo vai dizer. Olha. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Eu pergunto aos irmãos e às irmãs que aqui estão, Jesus de Nazaré, ele era o quê? Jesus de Nazaré era homem. Mas Paulo está dizendo, olha, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Muitas das vezes Jesus se apresentou assim, olha, quando o Filho do Homem vier. Ele se apresentava como Filho do Homem. Ele se apresentava como homem. Paulo está dizendo, faço, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O evangelho que Paulo anunciava não era segundo o Jesus de Nazaré, não era segundo Pedro, não era segundo João, não era segundo Tiago, não era segundo Bartolomeu, não era segundo o homem. E era segundo quem? Ele vai dizer, versículo 12. Porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E é claro, fica claro e evidente que este Jesus Cristo aqui não era mais o de Nazaré, foi o Jesus Cristo, o ressuscitado. Paulo disse que nós morremos para a lei, mediante o sacrifício de Cristo, para pertencer ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Está claro? Amém? Vamos ver mais. Como foi que se deu isso? Como foi que Paulo recebeu essa revelação? Atos capítulo 26. Atos dos Apóstolos. Volte um pouquinho para trás agora. Você está em Gálatas, você vai voltar para trás. 2 Coríntios, 1 Coríntios, depois Romanos, depois Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 26. Versículo 13. Atos 26, 13. Enquanto as irmãs procuram, eu vou tomar aqui um pouquinho de água. Atos 26, 13. Amém? O primeiro ocorrido, o primeiro ato que Paulo vai falar é aqui em Romanos capítulo 9, né? Ele vai narrar, a primeira narrativa está lá aqui em Atos 9. Mas eu escolhi aqui esse Atos 26 porque ele é mais extenso e mais completo. Atos capítulo 26, versículo 13. Paulo vai dizer como foi que se deu essa revelação. E aqui ele está dando o testemunho dele
perante o rei Agripa, né? Ele vai dizer assim: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouviram uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa a recalcitrares contra os arguilhões. Aqui, para quem não sabe, Paulo recebeu cartas dos principais dos sacerdotes da religião, da cúpula da religião da época. Ele recebeu essas cartas, sabe, com autorização para ele perseguir os cristãos, os primeiros cristãos, os primeiros discípulos, inclusive os apóstolos de Jesus de Nazaré. Então ele recebeu cartas e Paulo estava perseguindo esse povo. E aí ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Ele diz: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os arguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 16: mas levanta-te e firma sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então aqui Paulo está falando da revelação do que aconteceu. Teve um encontro com Jesus ressuscitado e ele disse: olha, mas se levanta, firma os teus pés, porque para isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Veja que Jesus de Nazaré, ele era ministro da lei, mas o Jesus ressuscitado constitui Paulo ministro da graça de Deus. Ainda que em Atos, capítulo 20, Atos 20, volte um pouquinho atrás, Atos 20, versículo 24. Atos 20, versículo 24. Olha o que é que Paulo vai dizer. Atos 20, versículo 24. Amém? Porém, nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da lei. Amém? Amém, irmãs? Não. Amém, não. Amém, não. Porém, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o quê? O evangelho da graça de Deus. Então existe o evangelho da lei, ou o evangelho do reino, que foi trazido por Cristo Jesus de Nazaré aos judeus. E aqui o Jesus ressuscitado revela o evangelho da graça para os gentios. Vê que é uma separação: evangelho para os judeus, evangelho para os gentios. Aí muitas pessoas, por falta de revelação, o que é que acontece? Mistura lei com graça, aí faz aquele salseiro. É por isso que está aí a confusão de igrejas: igreja A, igreja B, igreja C, e essa arma de placa que a gente vê por aí, né? Assembleia Presbiteriana, Batista, cada um dentro de uma visão, porque eles não entenderam isso aqui. Muitos não souberam separar lei de graça, graça de lei, e aí por isso que existem as misturas. Vamos ver o que é que diz Paulo escrevendo a 2 Coríntios. Eu já estou concluindo, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 12. Você está aqui em Atos e vai para frente. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo vai falar como se deu a revelação também. Ali, Paulo tem um encontro, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, capítulo 26. Capítulo 9, versículo 26. Se não me engano, também no 13. Ele tem um encontro com o Senhor Jesus, o ressuscitado. Mas ali foi um primeiro encontro. Aí depois, este Jesus ressuscitado, ele leva Paulo ao terceiro céu, ao paraíso, e lhe revela o evangelho, né? Amém? Amém. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1.
Se necessário que eu me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, dos quais não é lícito ao homem referir. Agora veja o versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, quem era o homem? Era ele mesmo. Ele fala sobre um homem e depois ele vai dizer: e para que não me ensoberbecesse por causa das grandezas das revelações, me foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, pedi ao Senhor 3 vezes que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então Paulo foi esse homem. Olha, irmãos que acompanham aí na internet, as irmãs aqui, nós temos que entender que Jesus de Nazaré deu uma mensagem específica aos 12 apóstolos dele: Pedro, Tiago, João, Zebedeu, Alfeu, Bartolomeu. Deu uma mensagem específica a estes 12 e enviou esses 12. Ele disse: não vá ao gentio, vá preferencialmente à casa de Israel. Depois, quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aí depois ele tem esse encontro com Paulo e ele revela o evangelho a Paulo, mas um evangelho diferenciado dos 12. Um evangelho não mais para os judeus, mas um evangelho às nações, um evangelho eterno, o evangelho da graça, que ele mesmo disse, o evangelho da graça de Deus. Amém? Então, só resumindo, nós já vimos que existiam 2 Cristos, 2 manifestações de Cristo. A primeira manifestação foi a manifestação física de Jesus no dia de sua carne, no cumprimento da lei para os que estavam sobre a lei. A segunda manifestação do Cristo é a manifestação do Espírito Santo, a manifestação da graça de Deus, a manifestação do Cristo ressuscitado à sua igreja de origem gentil e às nações. Então esse ministério do Espírito é um ministério que foi revelado ao apóstolo Paulo e que tem sido revelado a nós também nesses últimos dias. Tem sido revelado. E como esta revelação, como esta palavra está correndo, sabe? Cissa, Jaqueline, vocês estão chegando agora. Vocês, se quiser, bota lá no YouTube. Igreja em Espírito e em Verdade. Você vai ver um pastor lá pregando a graça, pregando a mesma coisa que eu estou pregando aqui. Você pode também botar lá Ministério Internacional, Graça e Apostolado. Está lá o pastor Cristiano França também pregando o Evangelho da Graça. Você pode postar lá Ministério... esqueci agora o nome do abençoado. MGA. Lembrei, minha filha? Apóstolo Marcos Gomes, do MGA, também prega a graça. Reconciliados com Cristo, ministério também do apóstolo Pedro Kelly. Então essa não é uma mensagem, o pastor Robson está inventando uma mensagem ali do fundo de quintal. Não, essa é uma mensagem da graça, essa é uma mensagem que está na Bíblia, essa é uma mensagem que, sabe, há muitos anos foi revelado ao apóstolo Paulo e Deus está abrindo os olhos do seu povo agora. E existem inúmeros ministérios espalhados pelo mundo afora pregando a graça. E como tem gente pregando a graça, e como tem gente sendo liberta do erro. Porque muitas pessoas, uma hora dessa, está lá, meu Deus, uma seita, sabe? Está lá um homem que se diz homem de Deus e diz assim: venha sacrificar aqui, traga a sua oferta de amor, traga o seu dízimo, traga o seu dízimo. Mas na graça tem dízimo? Na graça tem dízimo? O que você acha? A Bíblia diz que na graça não tem dízimo, porque o dízimo era da lei. Na graça tem oferta. A Bíblia diz que cada um contribua segundo propôs no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então na graça não tem dízimo. Dízimo era da lei. Mas por que esse pastor não prega isso hoje? Porque ele sabe, se pregar isso, minha irmã, a igreja, se não tiver dízimo, né, dificilmente vai ter um pastor lá na frente se sacrificando para dar o suor ou a vida por aquilo. Porque muitos são interesseiros, muitos barganham com o povo.
Muitos estão interessados no bolso das ovelhas, em esfoliar as ovelhas. Muitos não estão interessados em trazer a graça como ela é, simples e verdadeira, dinâmica. Por que eu falo isso? Porque eu não tenho um rabo preso com ninguém. Sabe, eu não sou ligado a nenhuma convenção. Por que muitos sabem a verdade e têm medo de falar? Porque, não, por causa da convenção. Meu pastor presidente, a Ave Maria, né? A Ave Maria, meu pastor presidente, não posso ir, porque eu sou submisso ao pastor presidente. Amados, eu sou submisso a Deus. Eu sou submisso ao Evangelho. Eu sou submisso à palavra. A palavra. Amém? Amém. Essa é a verdadeira palavra. Essa é a graça que liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade liberta. E para concluir nesta noite, 2 Timóteo capítulo 2 versículo 8, e eu concluo a mensagem. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 8. Segunda Timóteo capítulo 2 versículo 8, e eu concluo a mensagem. Esse é o Evangelho. Evangelho significa boas novas. Evangelho significa boa notícia. Que boa notícia há? Que boa notícia há, meus irmãos, em você ouvir que, cuidado, né? O diabo, ele pode entrar na tua vida. Cuidado, é a pomba-gira. Cuidado, é isso, é o Exu, o caveiro, é o Exu da lama. Que boa notícia há nisso, né? E se às vezes você sai da tua casa, vai para um lugar que se diz... Capítulo 2 Timóteo capítulo 2 versículo 8. Muitas vezes você sai da sua casa e vai para um local que se diz igreja de Jesus, e chega lá o pastor, o pseudo do pastor, fala-se muito mais no diabo ou nos demônios do que no próprio Cristo. Aqui nós pregamos a palavra, aqui nós não falamos de demônio, aqui nós não ensinamos demonologia, aqui nós ensinamos a Bíblia, ensinamos o Evangelho do Cristo ressuscitado, amém? Então, para encerrar, 2 Timóteo capítulo 2 versículo 8, vejamos nós o que diz a palavra. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Então Paulo vai dizer: lembra-te de Jesus Cristo, o ressuscitado de entre os mortos. Paulo vai fazer recordação, ele vai motivar a Timóteo a lembrar-se do Cristo, mas não do Cristo sofrido, não do Cristo da lei, não do Cristo do cumprimento da lei, mas lembra do Cristo, este ressuscitado, este poderoso, este que disse: agora todo poder me foi dado no céu e na terra. Esse que está agora é Senhor de Senhor, aquele que é o Rei de Reis. Lembra deste Jesus Cristo, o ressuscitado. Amém? Então, amados, Paulo primeiramente se espelhava ou imitava o Cristo ressuscitado e a obra da graça. Se conheçamos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Então esta é a primeira mensagem que eu estou trazendo com esse tema. Se você quer saber mais o que é que Paulo imitava, fique ligado aí conosco no próximo domingo a partir das 17 horas. Assim seja, assim disse o Senhor, para a glória de Deus. Fique de pé.